Pense em um manual que ensina, sem rodeios, como conquistar e manter o poder a qualquer custo. É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando em um dos livros mais polêmicos e influentes da história, O Príncipe, de Maquiavel. Para começar, vamos voltar no tempo. Estamos em Florença, lá por 1513. Nicolau Maquiavel, que já tinha sido um diplomata super importante, se vê numa situação complicada. Ele é preso, torturado e exilado. E é de longe, afastado de todo aquele jogo de poder que ele conhecia tão bem, que ele decide colocar no papel tudo o que aprendeu. O resultado, um guia para um novo líder, alguém capaz de finalmente unificar a Itália e tirar o país do caos. O livro todo já parte de uma ideia bem radical. E se a gente criasse um guia para o poder que, olha só, ignora completamente o que é certo ou errado? Maquiavel não estava nem um pouco interessado em criar um mundo perfeito. O que ele escreveu foi um manual frio, calculista, sobre como o poder funciona na vida real. E para sacar O Príncipe, a gente precisa entender a época. A Itália não era um país unido, sabe? Era mais um tabuleiro de xadrez todo bagunçado, com cidades-estado brigando entre si e potências como a França e a Espanha mexendo suas peças por lá. O grande sonho de Maquiavel era um só: que surgisse um jogador genial, um príncipe forte o bastante para dar um cheque-mate em todo mundo e unificar a península. Mas como fazer isso? Bom, é exatamente para esse príncipe que Maquiavel escreve. E a primeira grande lição é: entenda que tipo de poder você tem em mãos. Ele já começa com uma distinção que é fundamental. Pensa bem, herdar o poder é tipo assumir um negócio de família que já está bombando. O principal é não estragar o que já funciona. Agora, conquistar um território novo, aí a história é outra. É como abrir uma empresa do zero e ainda por cima em território inimigo. É aqui que a habilidade de verdade e, às vezes, a crueldade de um líder é posta à prova. E aí vem a pergunta de 1 milhão de ducados, né? Como é que se governa um povo que não só fala outra língua, mas que muito provavelmente te enxerga como um invasor? Pois é, Maquiavel tinha um plano para isso. E o plano de jogo de Maquiavel era brilhante, olha só. Primeiro, vá morar no lugar. Estando perto, você percebe e sufoca qualquer rebelião antes mesmo dela começar. Segundo passo, crie colônias. Mandar seus próprios cidadãos para lá é mais barato e cria laços muito mais fortes do que um exército de ocupação. Terceiro e quarto, que andam juntos. Jogue xadrez com os vizinhos. Enfraqueça os caras grandes e se torne o protetor dos pequenos, criando uma rede de dependência. E por último, o passo crucial. Nunca, jamais, deixe outra potência estrangeira ganhar força na sua área. Você tem que ser o único jogador de fora no tabuleiro. E o mais interessante é que isso não é só teoria, não. Maquiavel aponta o dedo para o rei Luís XII da França, que conquistou Milão e fez tudo errado. Ele fortaleceu um rival, chamou outra potência estrangeira para dividir o bolo e, claro, não foi morar na Itália. O resultado? Perdeu tudo. A lição era bem clara. Na política, ignorar as regras do jogo custa caro. Ok, agora a gente chega na parte mais famosa de todas. Aquela questão que, por séculos, definiu a reputação de Maquiavel. Claro que no mundo ideal, um príncipe seria as duas coisas. Mas o Maquiavel era um cara realista. Ele sabia que a política raramente é o ideal. Então ele nos força a escolher. Se não dá para ter os dois, qual é a aposta mais segura? E a resposta dele é essa aí, uma das frases mais brutais e diretas da filosofia política. Sem rodeios. Mas qual é a lógica, a matemática fria por trás dessa afirmação tão forte? A lógica dele mostra bem o que ele pensava da natureza humana. Ele dizia o seguinte: o amor é um laço frágil, baseado em gratidão. E as pessoas, sendo como são, quebram esse laço na primeira oportunidade se for para o benefício delas. Já o medo... o medo é diferente. Ele se baseia na ameaça de punição, um sentimento que nunca vai embora. O amor é uma escolha. O medo da consequência é uma constante. Mas aqui vem o pulo do gato. Tem uma linha muito, muito tênue entre ser temido e ser odiado. E um príncipe jamais deve cruzar essa linha, porque o ódio gera revolta. E como evitar isso? A regra de Maquiavel é surpreendentemente simples. Não toque na propriedade e, principalmente, na honra das famílias dos seus súditos. Como ele mesmo dizia de forma bem dura, os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do seu patrimônio. Então, no fim das contas, qual foi o impacto real desse livrinho, escrito por um diplomata no exílio? Essa foi, talvez, a ideia mais chocante e revolucionária de Maquiavel. Pensa só, por séculos, os guias para governantes eram basicamente sermões sobre virtudes. Maquiavel chega e joga tudo isso pela janela.
Ele basicamente diz que a moral do cidadão comum não se aplica ao governante. Para ele, na política, o que importa não é boa intenção, mas o resultado prático. A política, segundo ele, tem suas próprias regras e elas nem sempre são bonitas. As ideias dele foram tão fortes que o próprio nome Maquiavel virou um adjetivo. Hoje em dia, quando a gente fala que alguém é maquiavélico, a gente quer dizer que a pessoa é astuta, calculista, alguém que entende que no jogo do poder, muitas vezes os fins acabam justificando os meios. Isso tudo nos leva à reflexão final. 500 anos se passaram, mas se a gente olhar ao nosso redor, nas estratégias de grandes empresas, nas campanhas políticas, nas relações entre os países, aquela lógica de enfraquecer rivais, a tensão entre ser amado e ser temido, será que as regras de Maquiavel ficaram mesmo no passado? O Príncipe foi escrito por um governante do século XVI, mas talvez ele continue sendo um espelho bem desconfortável do poder, em qualquer época.